Batman é visto como um dos melhores heróis do universo da DC, um dos mais icônicos e um dos mais fodas desse universo. Mas você já parou pra pensar o que se passa na cabeça do Homem-Morcego? Como Bruce Wayne enfrenta seus traumas e seus medos? Hoje nós vamos navegar um pouco mais na cabeça do melhor herói já criado e descobrir como podemos enfrentar nossos problemas de frente em vez de fugir e se esconder. E podemos aprender um pouco mais isso com o Batman. I'm vengeance. Batman é, sem dúvidas, o melhor herói de todos já criados. Batman é um ser humano assim como todos nós. Ele não possui nenhum tipo de superpoder. Ele é apenas um mortal. Porém, a grande diferença entre ele e os outros é que Batman é extremamente inteligente e organizado. E isso levou ele muito longe na sua vida. Mas nem sempre o Batman foi o Batman. Um dia, ele já foi Bruce Wayne. Como Bruce Wayne, ele viveu uma vida com traumas e incertezas. Basicamente, para quem não conhece o Batman, ele era um jovem milionário. Seus pais tinham várias empresas pela cidade de Gotham. E mesmo Bruce crescendo num ambiente muito melhor que a maioria dos habitantes de Gotham, ele ainda era extremamente gentil, nunca se aproveitando dos seus privilégios para ter o que quer. E muito disso veio da educação que seus pais lhe deram. Seus pais eram pessoas extremamente bondosas, pessoas que tentavam o máximo ajudar a cidade de Gotham, chegando até mesmo a construir um trem para os menos afortunados. Ou seja, Bruce desde cedo teve uma boa educação e teve um caminho a ser traçado, ajudar os outros. Certa vez Bruce estava brincando perto de um poço com sua amiga de infância, a Rachel, e no meio dessa brincadeira ele acaba caindo dentro de um poço, onde lá dentro estava infestado por morcegos, que logo que eles veem o menino, o atacam para se proteger. Então, desde aquele dia, Bruce começa a desenvolver uma espécie de trauma de morcegos, onde ele chega até mesmo a ter alguns pesadelos com eles. Mais tarde no filme, Batman está assistindo uma ópera junto com seus pais, quando de repente, ele começa a associar as fantasias da ópera com morcegos. Rapidamente, ele pede pro seu pai para sair dali o mais rápido possível, o que o seu pai atende. Saindo então da ópera, eles encontram um homem armado, um homem chamado Joichiro, que queria roubar os pertences do pai de Bruce. Após roubá-los, ele acaba se assustando e disparando contra eles, deixando assim o menino sozinho. E antes de morrer, o seu pai se vira para ele e diz: "Não tenha medo." E essa frase acaba martelando a cabeça do Bruce desde a adolescência. Esse foi basicamente o segundo trauma da vida do Bruce. Anos mais tarde, após cooperar com a polícia, Joichiro finalmente tem uma chance de sair da prisão. Sabendo disso, Bruce pega uma arma e vai até o tribunal, mas ele acaba chegando tarde demais. Joichiro acaba sendo assassinado em sua frente. Sua amiga de infância, após ver ele, percebe o que ele estava tentando fazer e o alerta para não seguir por esse caminho, dizendo que os verdadeiros culpados pela morte de seus pais eram homens como Carmine Falcone, o chefe do tráfico de Gotham, e também um dos principais motivos do aumento de crimes. Tendo se encontrado com Falcone e vendo que ele não poderia fazer nada na situação em que estava, Bruce decide sumir do mapa, acabando na prisão, onde lá dentro ele encontra o Ducarte, um misterioso homem que o convida para entrar na Liga das Sombras. Bruce aceita o seu convite e lá dentro ele acaba aprendendo um pouco de tudo. Anos de treinamento na Liga das Sombras deixaram Bruce mais forte e mais confiante, porém ainda tinha um último teste, e o teste mais difícil de todos. Para causar medo nos outros, primeiro você deve controlar o seu próprio medo. É isso que Ducarte diz para Bruce assim que ele entra na Liga das Sombras. Chegado o dia, Bruce abre uma caixa onde estava centenas de morcegos nela, mas por algum motivo agora aqueles morcegos não eram tão assustadores assim. Bruce acaba passando no seu último teste, porém não aceita as regras da Liga das Sombras, voltando assim então para Gotham. Porém, como um homem diferente, um homem mais forte e uma pessoa melhor, Bruce superou seu trauma, ficando mais forte do que ele. E no final ele o enfrentou cara a cara. Na maioria dos casos com pessoas com traumas, elas tendem a se afastar do trauma delas. Porém, isso é um erro, visto que quanto mais você ignorar um trauma, mais forte ele se tornará. Por exemplo, uma pessoa que quase morre afogado, ela tende a não gostar de lugares como piscina e praia, pois isso remete a ela o seu próprio trauma, o seu próprio medo. O medo é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano. Aprender com o fato de que sentimos medo é fundamental para que podemos explorá-los e superá-los. Mas é claro, isso requer muita força de vontade. Encarar seus traumas e medos são decisões que poucas pessoas conseguem tomar ao longo da vida. O medo também é uma das emoções mais importantes da nossa vida, embora muitas vezes seja
seja visto como algo negativo, ele tem funções essenciais para a nossa sobrevivência. O medo é um mecanismo biológico de proteção. Ele ativa o sistema de luta ou fuga, preparando o corpo para reagir diante de perigos. Graças ao medo, evitamos situações arriscadas, reagimos rapidamente a ameaças e protegemos as nossas vidas. Se não existisse o medo em nossas vidas, correríamos riscos excessivos e nossa sobrevivência estaria comprometida. Basicamente, precisamos do medo para sobreviver nesse mundo. Sem ele, não tomaremos cuidados o suficiente para viver. Tomaremos atitudes questionáveis e isso é uma grande fraqueza. Bruce Wayne entendeu isso muito bem. Então, em vez de ele se esconder de seus medos, ele o enfrentou de frente, mostrando ali uma grande capacidade de tomar decisões difíceis e de pensar a longo prazo. Mas tudo isso não foi fácil e nem rápido. O processo foi lento, demorado, porém necessário. Levou o tempo que precisava, mas no fim deu bons resultados. Batman se tornou um homem sem medos, um homem melhor, uma pessoa que agora não é controlado pelo sentimento de raiva ou culpa. E tudo isso graças a ele entender que enfrentar seus traumas era necessário. Assim como seu pai uma vez disse a ele: não tenha medo. Eu sei que não é fácil enfrentar seus medos e traumas. Sei que pode ser assustador, porém, você não é o que te feriu. Você não é o que te feriu. Você é o que decide se tornar depois da sua dor. Faça como Batman. Aprenda com seus traumas. Treine seu corpo e principalmente a sua mente, pois numa batalha contra seus pensamentos, é você quem decide quem vai vencer. Você ou seu trauma. A dor pode ter marcado sua história, mas não define o seu destino. Sua cicatriz é a prova de que você sobreviveu ao impossível. Tenha orgulho dessa cicatriz, pois assim como Batman, você pode se tornar um grande homem. Bom, eu sou o Cranel e você está em meu canal.